Galera, o Framer atualizou ontem, no dia 21 de maio de 2025, teve o Framer Event de maio, no inglês é ruim, vocês já sabem disso. E nesse evento o Framer trouxe grandes novidades que eu quero apresentar aqui para vocês em primeira mão, fazer um overview, né, um review geral aqui, e depois eu posso trazer vídeos à parte sobre cada atualização que o Framer fez, tá? Foi um evento sensacional, com novos anúncios, e eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei desses anúncios e também vou falar por que eu acho que o Framer trouxe esses novos anúncios aqui nessa nova atualização. Bora para cima então? Então, se você quiser acompanhar esses anúncios junto comigo, fique até o final do vídeo, já veja se você está inscrito, se você ativou o sininho das notificações. No final desse vídeo, comenta aqui abaixo para eu saber a sua opinião, inclusive, e bora para cima que só está começando, tem muito conteúdo bom para a gente aprender junto aqui hoje, tá? Você vai ver que as atualizações, ó, estão maravilhosas, tá? Bora pra cima então. Galera, vamos lá. Essa aqui é a página do Framer Event, já falando sobre o novo anúncio do Framer, né, das novas atualizações. Aqui você consegue assistir o evento, se você clicar aqui para você saber, e aqui ele vai rolar para a próxima sessão para falar sobre o que ele está anunciando, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo do anúncio do Framer aqui na descrição para você poder ver depois, tá? Eu já vou clicar aqui, ele já traz o que ele anunciou. Eu vou começar de baixo para cima, para poder te apresentar sobre cada uma das novas ferramentas aqui do Framer, tá? Primeiramente, pessoal, o Framer atualizou o Analytics dele. Você se lembra que lá no Framer você tem uma ferramenta que você consegue ver a quantidade de acessos que o seu site tem e tudo mais? Ele atualizou aquilo lá. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir o meu Framer, estou no Framer de uma cliente aqui. Aqui no meu menu superior direito eu tenho essa opção aqui desse gráficozinho, que eu consigo abrir o Analytics do site. Então agora você tem o Analytics, onde você consegue saber a quantidade de visitas, page view, bounce rate, você consegue saber várias coisas aqui, né, os países, os devices, page, source, e tem um vídeo só sobre o Analytics do Framer aqui no canal, vou deixar aqui no card também. Você consegue filtrar aqui também, né? Maravilha. Qual que é a mudança aqui? Agora você tem duas novas funções no Analytics aqui no canto esquerdo, que é o funis e também o AB testes, ou seja, você fazer testes AB com o Framer, né? Tinha alguns plugins paralelos, tinha algumas coisas ali que não era original do Framer, que você conseguia fazer esse teste AB, ainda consegue, mas agora o Framer colocou isso nativo. Como que funciona na prática? Se a gente vir aqui, ó, na página do Advanced Analytics e a gente assistir a demo dele aqui, e aí eu vou desligar aqui o som para a gente poder ver, ó. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Basicamente, o que você consegue fazer? Você, por exemplo, falando sobre os funis, você consegue agora colocar um tracking nos elementos. Então, por exemplo, aqui ele está colocando um tracking no botão, que é um ID, um identificador para falar. Aquele botão tem esse nome, e aí ele colocou aquele nome ali, né? E aí você pode colocar o mesmo ID para vários botões, ou você pode colocar IDs diferentes para botões diferentes, né? Enfim. E aí depois você vai na aba de funil, você cria um funil na página home, que é sobre o botão, e você consegue filtrar ele ali dentro, como você pode ver, ó, você pode ver com calma. E aí com esse filtro você consegue saber basicamente, né, sobre a quantidade de cliques que ele está tendo, se ele está passando em branco, enfim, se ele está tendo resultado. E aqui ele já está mostrando também, ó, veja só, aqui ele já está mostrando também sobre o teste AB, mas vamos lá. Vamos ver aqui primeiro sobre os funis. E aí eu quero mostrar uma coisa aqui para você, ó. Veja só, eu vou voltar aqui na página da cliente, eu tenho esse botão aqui, e aí eu quero colocar um tracking nele. Tá vendo que esse botão ele tá como componente, então não tem o track aqui na lateral. Eu preciso abrir ele, e aqui na lateral tem o tracking nele. Só que eu quero criar uma variável desse tracking para eu poder colocar aqui esse ID. Então eu seleciono o tracking, criar a variável e eu deixo o nome de tracking mesmo. Agora, quando eu volto, o tracking ele já vai aparecer aqui, ó, no CTA. E aí eu vou chamar ele, por exemplo, de CTA mesmo, tá? Vou chamar ele de CTA. Beleza. Já dei um nome identificador para ele. Agora, para eu poder fazer isso dar certo, eu tenho que vir aqui no gráfico do Analytics, funis, e aí quando eu clicar em mais vai acontecer a mágica. Porém, eu não consigo fazer isso.
Gabriel, mas você está com um plano mini ativado. Pois é. Só que para você utilizar essa atualização, você precisa pelo menos do plano Business. Business, Gabriel, como assim? Não é o Basic? Não. Eu vou mostrar aqui para você. Olha só, atualize o seu site para o plano Business para você ter acesso ao Analytics avançado. E aí eu vou voltar, eu vou abrir o Framer.com, vou ir lá na aba de Pricing com vocês, e aqui você vai ver que você tem duas categorias, você tem a categoria Business e a categoria Personal. Geralmente a gente assina os planos Personal, né, que é o Mini, o Basic ou Pro. Quem está nessa categoria não tem acesso ao Analytics avançado. Você precisa estar no plano Business ou no plano Launcher aqui dentro, Scale Enterprise, que, no meu ponto de vista, são valores bem salgados, tá? E nenhum projeto hoje, aqui no Brasil pelo menos, você precisa de um desses planos aqui do plano Business. Então essa ferramenta dos funis não é uma ferramenta que eu vou falar para você que todo mundo vai usar. Porque, por exemplo, quem está no plano mini não usa Basic, não usa Pro, não usa. Você precisa estar pelo menos no plano Launch do Business, que já é bastante salgado o investimento. Quem que vai utilizar essa ferramenta e quem que vai assinar o plano Business? Geralmente são empresas em grande escala, que precisa de muitas páginas para fazer vários testes, para rodar bastante coisa. Como que você pode ver aqui, já tem 15.000 páginas, 200 gigas de largura de banda, 20 CMS, então não é o nosso caso. Então não é uma ferramenta que você vai conseguir utilizar no seu plano padrão do Framer, né? Nem gratuito e nem do plano personal, somente business. Minha opinião para você, não compensa você assinar o plano Business só para você ter essa ferramenta de Analytics. Porque por mais que é uma ferramenta boa, ela é muito simples e tem ferramentas gratuitas que você consegue integrar no seu site que faz isso para você. Como, por exemplo, eu vou abrir aqui com vocês, o Microsoft Clarity. O Microsoft Clarity é uma ferramenta 100% gratuita da Microsoft que você instala dentro do seu site do Framer e você consegue relatórios precisos, inclusive ali sobre traqueamento de botões ali, para você saber se ele está sendo clicado, qual a quantidade de cliques e tudo mais, tá? Então você não precisa assinar um plano business só para você ter essa ferramenta. E eu já estou te dando a solução para você não se preocupar, tá legal? Então, fica ligado nisso aí. É uma ferramenta que, infelizmente, poucas pessoas vão usar, mas tem o Clarity. Não trouxe vídeo de Clarity no canal ainda. Se você quiser que eu traga um vídeo só sobre o Microsoft Clarity no canal, comenta aqui abaixo que eu vou trazer para vocês, beleza? E aí, a gente tem aqui também, ó, o teste AB, onde eu consigo clicar ali, e aí ele vai me levar para o Pages, e aqui na página Home, por exemplo, eu consigo criar um teste AB da página Home, né? Então, por exemplo, eu tenho a página branca, e aí eu tenho a página Dark, que pode ser uma página preta, por exemplo. Ou às vezes eu consigo criar um teste AB de duas páginas diferentes, porém em uma página eu tenho uma headline diferente, um topo diferente, uma hero diferente, enfim. E aí você consegue gerar o teste AB aqui também, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Se eu vim aqui em AB testes e clicar em mais, eu também não consigo utilizar. Vale a mesma coisa. Você só consegue usar o teste AB quando você está no plano business. Então, o teste AB aqui não funciona. E aí você tem ferramentas paralelas que fazem esse teste AB para você. Como, por exemplo, se eu vier aqui no Framer e eu vim aqui, deixa eu ver, eu vim aqui na aba de plugins. Cadê? Cadê o plugins? Aqui, ó. Eu venho aqui embaixo, do lado dos 50%, né? E aqui eu posso digitar AB, por exemplo. Tem uma ferramenta aqui, ó, que é o Simple AB Test, que eu consigo fazer um teste AB. Posso trazer uma aula só sobre ele também, tá? Onde você consegue colocar a variante 1, a variante 2, e aí eu consigo fazer testes AB com essa ferramenta. Então aí você não precisa investir no plano business só para você utilizar essa ferramenta, tá? É, Gostei muito dessa atualização, porém deixou a desejar em questão da utilização. Somente planos bem salgados conseguem utilizar ela. E eu acho que o Framer não acertou. Próxima atualização que a gente tem é o Workshop. O nome ficou estranho, mas basicamente agora você consegue criar componentes de código sem você precisar digitar código para poder criar ele, né? E aí quando a gente assiste o vídeo aqui, ele exemplifica isso. Aqui é um código de um componente, onde você passaria horas para desenvolver, né? Assim como eu desenvolvo os componentes aqui do canal, e agora tem essa ferramenta que ela vai criar o código desse componente para você
com você digitando um prompt, ele gera esse código para você. E olha só que legal, ele vai gerando aqui, e aí eu quero trazer um exemplo aqui para você, sem a gente precisar ver muito vídeo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou aqui na página, e aí aqui no rodapé, ó, do nosso site, a gente tem o copyright 2024, mas está vendo que não atualizou para 2025, já é 2025? Eu poderia criar um componente que faria isso aqui para mim, que iria atualizando frequentemente. O que eu posso fazer? Eu venho aqui em Assets, eu venho aqui em Code, mais, e aí tem a opção Novo Code com IA. E aí ele vai abrir a ferramenta do workshop. E aqui você vai digitar o que você quer criar. Aqui tem vários exemplos prontos que você pode utilizar, mas eu vou criar um do zero. E aí eu aconselho você criar em português, em inglês, tá? Dica: já testei várias vezes isso aqui de ontem para hoje, não substitui um profissional que é desenvolvedor. Você precisa saber digitar um bom prompt para você criar um bom código. Porque você pode digitar meia dúzia de abobrinha, ele vai criar para você, mas às vezes vai ser um código pesado, não vai ser um código otimizado e pode dar problema no futuro. Então aqui vai ser um exemplo que eu vou criar com vocês, ó. Por exemplo, eu vou ir lá no Google Tradutor e vou digitar aqui, ó. Cria um code component que irá no rodapé. Cria um code component que irá puxar o ano atual do dispositivo do usuário, Nas configurações, nas configurações devo conseguir alterar a cor do ano, a fonte dele e demais configurações. Uma opção de sufixo e também prefixo. Devo conseguir também alterar a fonte deles e cores. No ano, vai ter uma animação de números embaralhados. Olha pra você ver que genial. Isso aqui você não vai ver em nenhum canal, tá? De números embaralhados ao ter o componente na tela de visualização. Beleza, tá? Digitei aqui, vou copiar o meu prompt, vou vir aqui, vou colar e vou gerar. E aí ele vai começar a gerar vai começar a gerar a ferramenta aqui para mim, olha só. Do lado aqui, ó, ele está gerando todo o código para mim, tá? Tá gerando todo o código para mim. E aí, lógico, você não vai só digitar isso e vai lançar, você precisa otimizar, precisa deixar como um código otimizado para isso aqui funcionar legal, tá? Enfim, e aí ele já gerou aqui para mim, ó. Olha só. Ele já gerou aqui para mim, quando eu clico aqui no botão na parte direita eu consigo configurar a cor do prefixo, a fonte dele, a cor do ano, a fonte, etc. Então, por exemplo, eu posso digitar aqui no prefixo, ó, copyright, e depois de cá, copyright traço, e aí eu vou dar um espaço, aí vai ter o 2025, e depois o sufixo vai ser o nome do site, né, que vai ser o Mentoria Sou Mais Eu. Eu vou dar um espaço aqui também. Beleza? E aí ficou assim. E aí eu só vou ver o tamanho aqui, ó. Tá no tamanho 16 pixels, Montserrat. Beleza? Então aqui, ó, o prefixo eu vou trocar para Montserrat. Montserrat. 16 pixels. Beleza. O prefixo, né? O ano eu vou trocar para Montserrat. Também. Montserrat, eu vou colocar regular. 16 pixels.
Beleza? Aqui não tem tracinho, mas tem um espaço, 16 pixels. Beleza? E o outro também, Montserrat. Olha só que genial. 16 pixels e beleza. Já tenho tudo pronto. Faltou só o Czinho ali, ó. Já vou copiar esse C aqui, ó. E a gente criou um Code Component totalmente personalizado e precisaria de refinamentos ali, mas ele já está pronto, ó. Então aqui eu posso colar, dar um espaço e já está funcionando. Agora é só eu pegar a cor dele aqui, ó, que é um 70%. Então aqui eu colo 70%, aqui também 70% e aqui também 70%. Eu colo a cor. Beleza? Tem uma coisa errada aqui. 16, 16, 16. Não tá certo. É porque esse aqui eu acho que ele tá médio. É isso mesmo, aqui, ó. Regular, regular e esse aqui também regular, ó. Sensacional, né? Agora eu posso dar um Ctrl X aqui, vou colar aqui, posso jogar para cá. E aí você pode fazer melhorias nesse componente também, ó. Já estou com o componente pronto. Vamos ver aqui como é que fica o responsivo. Sensacional. Agora, quando eu voltar, por exemplo, quando eu dar um play aqui na minha sessão, olha só, o número começa a rodar, ó. E ele já puxa a data atual. Então, se o usuário for de 2026, tiver em 2026, 27, 28, ele já vai atualizar. E aí, quando você seleciona ele, ó, você consegue fazer ajustes, você consegue ajustar a data, enfim. Tem sugestões aqui, você pode clicar e melhorar. Você já tem um componente 100% personalizado, mas aí eu aconselho você pedir para ele refinar o código para você. Enfim, não substitui um trabalho de um programador, mas já ajuda bastante para você criar soluções aqui dentro, beleza? Essa é a atualização do workshop. A gente tem a atualização dos vetores também, que essa atualização, ó, você consegue criar vetores personalizados dentro do Framer, editar SVGs e assim substitui de você ter que fazer isso tudo dentro do Figma. Você consegue fazer dentro do Framer. Vamos assistir a demo aqui para a gente entender, ó. Uma duração de 2 minutos. E olha só, dá para você fazer animação em vetores agora, fica bem interessante. Deixa eu acelerar o vídeo aqui, só para a gente conseguir ver legal, ó. Dá para você fazer bastante coisa. Vamos ver aqui. É interessante essa função. Você consegue criar variantes agora dos vetores, como você pode ver. Então, tá uma ferramenta sensacional, tá? Não vou mostrar muito sobre a ferramenta em si, até porque não tem muita coisa para a gente mostrar. Mas basicamente agora, por exemplo, ó, você tem aqui na parte de vetor, ó, tudo personalizado. Você tem um retângulo, tem um oval, tem um polígono, tem estrela, tem o path. Ou seja, você consegue criar um vetor completo como se você estivesse dentro do Figma. Isso aqui é sensacional, te dá uma liberdade muito grande sem você precisar levar a ferramenta para dentro do Figma, né? Então dá para você fazer bastante coisa, dá para criar variantes, dá para levar. Isso aqui, assim, vai otimizar muito o processo e criar variáveis desses vetores também, né? Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui bem pequeno. Eu vou vir aqui em Insert, eu vou vir aqui em Icons, e aí eu vou puxar o Phosphor Icons, por exemplo, para cá. Puxei. Vou colocar aqui no cadeadinho e vou deixar ele com um tamanho de 60, por exemplo. E olha aqui em Icons eu tenho os shapes já, né? Então eles atualizaram toda essa questão dos ícones dentro do Framer. E aí eu vou colocar essa setinha aqui e vou colocar na cor branca. Aí agora eu consigo clicar com o botão direito nela, ó, e eu consigo editar ela, colocar fit content, setar ela como default, consigo ajustar a cor aqui, ó. Ela tá como vetor. Deixa eu puxar ela aqui para fora, só para eu testar uma coisa aqui. Beleza. Ele veio para cá. Exato. E aí eu consigo personalizar ele da melhor maneira possível, tá? Então realmente ficou muito bom. Deixa eu fechar essa ferramenta aqui. Ficou muito bom essa questão dos vetores. Depois a gente pode trazer uma aula mais a fundo para a gente poder trabalhar com eles. E para a gente fechar, o vídeo está ficando um pouco longo,
a gente tem o Wireframer, que é uma das melhores atualizações aqui dentro do Framer, tá? Lembrando, o Workshop e o Vetores a gente não precisa assinar um plano pago. Agora falando sobre o Wireframer aqui dentro, ele promete criar, né, com a IA do Framer, uma estrutura completa de um site responsivo com um layout limpo. A ideia não é criar o visual do site, é criar um wireframe do site. O que é o wireframe? Vou resumir, é um esqueleto do site que você pode seguir esse esqueleto para você ter um site atualizado e organizado, né? E aí você coloca o design em cima. Se a gente clica aqui para a gente assistir a demo dele, ó, quando a gente clica em Insert, ele já está liberado, a gente consegue dizer mais sobre a sessão. Não substitui um trabalho de um profissional, obviamente, porque ali você vai precisar, né, ter um prompt bem estruturado, então entra a engenharia de prompt. Mas vamos vendo aqui, ó, você consegue criar um site aqui completo e é basicamente isso. Vamos ver isso aqui na prática? Eu vou criar uma nova página aqui nesse projeto. Óbvio que eu não vou publicar ela. E aí eu vou vir aqui em Insert e tem aqui, ó, o Wireframer aqui no cantinho. Quando eu clico nela, eu consigo dizer exatamente o que eu quero nessa página, né. Então, sei lá, eu vou abrir aqui o meu tradutor, eu vou digitar em português para traduzir para inglês, né. Crie uma landing page que apresente 2 serviços, 2 planos de um SaaS. Nossa, muito simples isso aqui, tá? Muito simples mesmo, a gente tem que elaborar mais. E aí eu vou clicar aqui em Enter, e aí a IA do Framer vai começar a gerar, né? Eu não vi ainda se tem limite para poder gerar isso, se não tem. O workshop também eu não vi se tem limite, porque ele cria com inteligência artificial integrada, e olha só que sensacional, tá? Ele tá criando tudo para mim, ele já cria tudo pronto. Ele cria todo o wireframe para mim. Ele cria ele cria 2 desktop, pelo que eu tô vendo aqui. Cria um tablet e cria um mobile. Não entendi muito bem essa questão dos 2 desktop. Ah, tá, entendi. Deixa eu deletar esse aqui. É porque ele não vai deixar, então tem que deletar esse aqui, ó. Pronto. Ótimo. Ele criou completinho pra gente, ó. Não está componentizado, então aí você tem que transformar em componente, ou seja, ele cria a estrutura para você e você melhora. Mas se a gente vier aqui nas layers, ó, tá muito bem organizadinho. Tá organizado, mas não é o layout final. Por exemplo, ele não criou uma main aqui para englobar as sessões. Ele não criou um header, ele colocou tudo como stack, ele não renomeou, então entra ali e você digitar um prompt legal. No prompt legal, você vai falar que você tem que ter a main, você tem que ter as opções para ele poder criar algo interessante, né? Então falta esse refinamento profissional. Mas é basicamente isso, galera. Essas são as novas atualizações do Framer. Eu gostei bastante. Eu acho que eles trouxeram essas atualizações no tempo certo, principalmente por causa do novo Figma Sites aí que tá saindo aí, que ainda, assim, dá um DPzinho perto do Framer, né? Eu vou trazer um vídeo sobre ele, mas eu acho que eles trouxeram essa atualização no tempo certo para bater de frente ali com o Figma Sites, principalmente porque o Figma Sites hoje promete que você vai ter uma IA ali dentro que vai criar todo o projeto para você. Então eles trouxeram IAs integradas aqui dentro do Framer, né, para já poder ajudar nessa questão. Enfim, tá bem legal. Eu vou deletar essa página aqui. Enfim, tá bem interessante. Eu gostei bastante. Deixa um comentário aqui abaixo sobre o que você achou dessa nova atualização do Framer. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Comenta, compartilha. Vai lá no nosso Instagram que tá na descrição do vídeo. Eu tô sempre respondendo a mensagem de vocês ali, trocando ideia. E bora pra cima. Espero que vocês tenham gostado.